Olá pessoal, uma boa tarde. Hoje é sexta-feira, meu nome é Kleber Rodrigo e hoje estamos com mais uma edição no nosso programa aqui na Gospel FM. Gostaria de agradecer toda a equipe da rádio pelo apoio recebido, aos ouvintes que cada dia mais participam mandando suas perguntas. Nosso encontro acontece aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, da meio-dia a meio-dia e meio, trazendo conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, novidades da KR Saúde, entrevista com convidados especiais e a gente só recebe gente boa aqui. Antes da gente falar, agradecer os patrocinadores, queria deixar um recadinho aqui e um convite para vocês, que amanhã, no sábado, 8 de agosto, a Animal Planet, mais uma parceira da KR Saúde, através do KR Pet, vai reinaugurar sua farmácia e conveniência pet. Então estaremos lá, a KR Saúde vai estar junto lá com a Animal Planet, das 9 a 1 hora da tarde, e nós da KR Saúde estaremos lá esperando por vocês. Então estão todos convidados. Então essa parceria aí que é sucesso da KR, entre a KR Saúde e a Animal Plant. Antes da gente falar do convidado do dia, quero agradecer os patrocinadores do programa, o pessoal da Ótica Diniz, da JR Comunicação, o pessoal do Descontão Farma, Café Júnior, Will Informática, Laboratório Medicine, também o pessoal lá da Granziol Engenharia, também o pessoal que está aqui junto de nós hoje, o pessoal da Oxigenar, da Clínica Hiperbárica e também o pessoal lá da Padaria Mercati. Você também pode participar aqui do nosso programa enviando perguntas e comentários pelo WhatsApp. Vou passar primeiro o WhatsApp aqui da rádio, que é o 19 99655 9070. Agora eu vou passar o WhatsApp da KR Saúde, que é o 19 4 vezes o número 9. Então é 9999 81359. Então você que quer falar aí com o pessoal da KR é 9999-81359. Estamos ali em frente à Praça Barão e também lá na rua, na Júlio Mesquita lá também. Então, convidado do dia hoje. Hoje vamos conversar sobre um problema que afeta milhares de famílias, as feridas que não cicatrizam. Para isso, vamos receber aqui o Dr. Antônio Peripato e a doutora Lilian Peripato, da Clínica Oxigenar, que é parceira aqui do nosso programa, da Clínica Hiperbárica, referência em tratamentos avançados de ferida e cicatrização. Toda vez que eles vêm aqui, o pessoal interage muito, e hoje eu acredito que não vai ser diferente, um bate-papo de grande importância, não só para a cidade de Araras, como toda a região que quiser usufruir desse serviço, pode estar vindo até Araras aqui para estar usando esse serviço aqui, que é parceiro da KR Saúde. Para começar, Antônio e Lília, um prazer receber vocês aqui mais uma vez. Quem são Antônio e Lília? E como surgiu a Oxigenar? Legal. Kleber, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Parceiros aí de sempre. E estou muito feliz de poder falar um pouquinho mais sobre a Oxigenar, nossa clínica hiperbárica, e trazer essas novidades para vocês em respeito das feridas. Bom, eu sou Antônio Peripato, sou enfermeiro, eu fiz meu mestrado em cicatrização, sou especialista em urgência e emergência e acabei de finalizar o meu doutorado agora em prevenção de lesão. E a gente está à disposição, né, para que nós possamos, né, nosso propósito é trazer qualidade de vida para as pessoas. Acho que é isso que a gente quer. É isso que a gente entende, né, que a Oxigenar pode fazer para as pessoas, que elas não precisam viver com feridas para o resto das suas vidas. Essas feridas crônicas atrapalham a qualidade de vida e a gente tem um diferencial, ferramentas para mudar essa situação e fazer diferente. Muito bom. Lília? Então, meu nome é Lilian, prazer estar aqui, né? Eu sou enfermeira dermatológica, tenho mestrado também em cicatrização de lesões, agora fazendo o doutorado, né? Está acontecendo. E trabalho já com lesões com feridas há mais de 15 anos, então aí uma vasta experiência, né? Sou laser terapeuta também. E o nosso propósito é exatamente esse, né? Cicatrizar, a gente fala que são cicatrizar vidas, né? Não só feridas. Legal. E o que é a Oxigenar, Antônio? Bom, a Oxigenar é a clínica que está aberta, né, desde dezembro de 2025, e o propósito da Oxigenar é esse, né, trazer qualidade de vida para as pessoas, para que elas cicatrizem, para que elas se recuperem com mais rapidez e com mais segurança e qualidade.
Dentro da Oxigenar, nós temos, além da terapia de oxigênio por pressão, né, oxigenoterapia hiperbárica, nós temos um centro especializado de feridas, de cuidados com lesões. E o nosso foco principal são as lesões crônicas, aquelas que não cicatrizam normalmente, né? Então, se o nosso ouvinte, né, tem uma cicatrização difícil, tem uma diabetes, né, tem uma lesão que não cicatriza normalmente, é para você que a gente está falando. E até as lesões mais complexas, né? Então, lesões mais difíceis de tratar, lesões mais específicas para o tratamento, a gente trata todas. Isso, então lá a gente tem o tratamento de feridas, né? A avaliação que é bem feita, né? Que é realizada com o paciente, e uma avaliação 360, né? Como a Lilian falou, a gente não trata de feridas, a gente trata de pessoas. Então a gente precisa entender por que ela não está cicatrizando. Por que normalmente uma pessoa cicatriza em 20, 30 dias e essa ferida não está cicatrizando no tempo certo? Então tem alguma coisa atrapalhando essa cicatrização. Certo. É aí que a gente começa o trabalho. Legal. Acaba vendo um olhar mais amplo, né? Às vezes até uma qualidade ali até, vamos falar, básica, né? Higiene, né? Isso, acaba complicando ali, né? Ô Lili, quais são as principais feridas que vocês tratam lá? O que mais aparece são os pés diabéticos, né? Então, pacientes que têm lesões e são diabéticos, as lesões vasculogênicas, então, tanto úlceras venosas, úlceras arteriais, úlceras por pressão, né? Que o pessoal chama de escara, né? As escaras, síndrome de Fournier, deiscência cirúrgica, todos os tipos de lesões. Queimaduras também, exato. Passaduras também, né? Então a gente fala que a gente atende de 0 a 100 anos ou mais, né? E nós temos pacientes bebês e temos pacientes de longa idade também. Legal. E por que algumas feridas demoram tanto para cicatrizar, Antônio? Bom, o principal problema que está relacionado é a diabetes, né? A circulação, a má oxigenação dos tecidos, a má perfusão desses tecidos. Então o problema pode estar relacionado a um problema metabólico, que é a diabetes, que atinge milhões de pessoas no nosso país, e os problemas vasculares, né, como a Lilian falou, as úlceras, lesões vasculogênicas. Então, a pessoa que tem uma insuficiência arterial, tem uma insuficiência venosa, o oxigênio, os nutrientes, o sangue não vai percorrer os tecidos da mesma forma. Então, ele vai chegar com dificuldade nas periferias. E aí, a periferia, onde a gente tem mais problemas, são os pés. Então, o cuidado com os pés ali é bastante complicado. Então, o diabético, né, o mal perfurante plantar, aquela pessoa que muitas vezes nem sente que aconteceu alguma coisa, né? Ela pisa, a gente já teve pacientes assim, ela pisa num prego, por exemplo, ela pisa numa pedra, ela fica pisando o dia todo numa pedra e ela não sente que ela pisou. E ela só vai ver isso quando ela tirar a meia e ver um sangramento depois ali no calçado ou no pé. Então, ela tem dificuldade já para sentir. Ela tem uma neuropatia isquêmica, então ela vai ter dificuldade para sentir e vai ter dificuldade para cicatrizar. Essa ferida, essa lesão, a gente tem pessoas que vivem a vida toda com lesões como essa. A gente tem pacientes com 20, 30 anos de feridas. Então, o que a gente quer é que eles não demorem tanto para procurar e que não se acostumem com as lesões do jeito que elas estão. Porque ele não precisa viver a vida com uma lesão. Existem muitas ferramentas e muitas tecnologias que a gente oferece, que a gente pode mudar esse cenário, né? Então... E além disso que o Antônio trouxe, né, dessas questões metabólicas mesmo, né, de questão do funcionamento do organismo daquela pessoa, o que a gente vê muito na falha da cicatrização é o manejo inadequado da lesão. Então, é um curativo inadequado, é uma cobertura que às vezes está mais ultrapassada, e lá a gente tem tecnologias muito diferentes, né? A gente tem materiais para fazer curativo que a gente não encontra na farmácia para comprar, na cirúrgica para comprar, porque a gente compra direto com a empresa. Então, a gente tem muita qualidade nisso, né? Que são coberturas, placas que de fato aceleram muito o processo de cicatrização. Então, isso também é muito importante, né? O manejo adequado da lesão. A gente fala que não é uma coisa só que leva uma ferida a não cicatrizar, mas também não é uma coisa só que vai fazer ela cicatrizar. Então, eu tenho que tratar, por exemplo, da nutrição. É uma engrenagem. A nutrição está comprometida, está faltando algum nutriente para aquele paciente, tem uma pressão inadequada no calçado,
Por exemplo, o pé diabético, ele vai ficar pressionando um determinado local do pé, é ali que vai surgir a lesão. Então a gente tem que tirar essa pressão também do local. Tem uma infecção na lesão, essa lesão não cicatriza. Então a gente tem que tirar essa infecção com as placas adequadas, né, com os recursos necessários. Então a gente tem que entender o momento da lesão e agir de forma a melhorar aquele momento da lesão para que ela cicatrize. Então se ela está infeccionada, né, infectada, a gente tem que retirar. A gente fala que a ferida conversa com a gente, né? Quando a gente vai fazer o curativo, a gente vai olhar para a ferida, ela vai falar para a gente que ela está precisando. A gente consegue ter essa conversa com a lesão, né? E então seria um conjunto, né, Antônio? Seria tipo entender o principal curativo para aquela lesão e o conjunto da hiperbárica para acelerar a cicatrização ali, né? Isso aí a gente tem, assim, os recursos mais tecnológicos, né, e mais avançados, são as terapêuticas, né, a principal que nós temos lá é o recurso da oxigenoterapia hiperbárica, mas além delas, né, a gente tem a laser terapia, o infravermelho, o LED, a questão do ILIB, que vai favorecer, né, a imunidade do paciente, e todas as placas de curativos, né, que nós precisamos para cada momento dessa cicatrização. A gente trabalha também com PRP, PRF, né, que é quando a gente utiliza o próprio sangue do paciente para fazer a cobertura, para fazer uma placa, para fazer o curativo. Então, assim, tudo de mais atualizado a gente tem lá. Que legal. Ô Lilian, e quando que a pessoa deve procurar uma ajuda especializada igual a suas? O quanto antes, né? A gente fala para não deixar crescer, para não deixar essa lesão aumentar. Então, o quanto antes procurar, até os pacientes, às vezes, quando a gente dá alta, né? Eu falo, olha, por favor, se aparecer qualquer outra coisa, volta correndo, né? Já procura ajuda, porque é mais fácil de tratar quando o problema é inicial, quando a lesão ainda é pequena, né? A gente fala que, às vezes, é 1 segundo para abrir a ferida e depois, né, meses, até anos para cicatrizar. Então, o quanto antes procurar ajuda especializada, melhor, mais fácil será o tratamento. Alguma coisa que as pessoas fazem em casa que possa piorar a ferida? Tem bastante. O pessoal tem bastante ideias mirabolantes. Né? A gente já pegou várias coisas, né? Por exemplo, pó de café na ferida. Açúcar é o campeão. Açúcar é o campeão. Mamão, casca do mamão. Casca do mamão. A gente trabalha com outras coisas, né? Mas casca de mamão. Porque antigamente tinha um creme de papaína. Papaína que a passava, papaína né? ainda é utilizada. Se é papaína, eu vou pegar mamão papaia que dá na mesma, né? Mas não dá na mesma. E a gente não recomenda que nada caseiro, né, seja colocado na ferida. Às vezes o que deu certo para um vizinho não vai dar certo para você. E as pessoas indicam muito, né? E como a gente falou, a gente tem mais de 2.000 tecnologias diferentes para curativo. E por mais que uma coisa tenha sido boa para o seu momento de cicatrização, para aquele momento na sua ferida talvez não seja. Então a gente tem que entender e conversar com a ferida para ver em qual momento aquilo vai ser colocado. Fase de cicatrização, tá? Lesão, né? Mas o que tem muito, assim, são pomadas que o pessoal passa, pomadas caseiras, né? Algumas receitas de pessoas que indicaram. Então a gente não indica procurar um profissional, né? Procure uma pessoa especializada em curativos, que vai te ajudar a cicatrizar, e a gente está à disposição para fazer isso. Quer complementar, Lili? Eu acredito que é isso mesmo. Acho que o que mais acontece são essas receitas caseiras. E a questão de pegar a pomada do vizinho, fulano usou e deu certo, eu vou usar também. Eu acho que isso, aí quando chega lá, a gente percebe que só piorou a situação, né? Não trouxe nenhum benefício. Então, é muito importante um atendimento personalizado mesmo. Às vezes a gente tem pacientes com o mesmo tipo de lesão, né? Então, os dois têm o pé diabético lá, mas para um eu vou usar uma tecnologia e para outro eu vou usar outra, porque é a pessoa num todo, não é só a ferida. Né? Então a gente tem que avaliar mesmo bem personalizado, bem individualmente para ter um bom resultado. Antônio, vocês já atenderam bastante gente, como vocês estão falando. Como foi a sensação da primeira consulta? Poxa, a primeira consulta é sempre muito interessante, mas acho que eu nem me lembro qual foi a minha primeira consulta, faz tanto tempo, mas eu tenho certeza que, assim, quando a gente começa a trabalhar com o que a gente gosta, né, a gente nem conta mais, né? Claro que o paciente, ele
ele não sabe muitas vezes o que ele tem, e é um mistério pra gente. Às vezes a gente tem que descobrir, desvendar, né, aquele mistério da cicatrização e por que não está cicatrizando. Às vezes é uma medicação que ele está usando que não tá ajudando, né, um anti-inflamatório, que é um dos erros mais comuns que a gente tem. É até interessante falar sobre isso. Muita gente tem dor na lesão, porque algumas lesões são muito doloridas, né? Além de machucar, né? Além de comprometer a vida, elas são doloridas. E a pessoa usa um anti-inflamatório, muitas vezes. E o anti-inflamatório atrapalha a cicatrização. Retarda, né? Retarda. A gente precisa da inflamação para o processo de cicatrização. Então, se toma anti-inflamatório, não tem inflamação, não tem cicatrização. Então acho que isso é uma das coisas que a gente precisa se preocupar bastante, né? Com o que pode e o que não pode, né? Associar. Legal. Para complementar, a Oxigenar utiliza outras tecnologias além da hiperbárica? Vocês já falaram alguma, mas... A gente utiliza também a terapia por pressão negativa, né? Que é o curativo a vácuo. Então, em algumas lesões são muito bem indicadas e tem resultados fantásticos. A gente utiliza laser terapia, né, que é a fotobiomodulação, então laser de baixa potência nas lesões que também aceleram muito a cicatrização, alívio de dor. O ILIB, que também, né, o laser na corrente sanguínea, então vai melhorar como um todo, além de potencializar a ação da hiperbárica, porque vai potencializar essa circulação. A gente utiliza algumas coberturas, em alguns casos específicos de pacientes, com o próprio sangue do paciente, então PRP, PRF, né, plasma rico em plaquetas, em fibrinas, e aí a gente ajuda muito essa cicatrização e é algo bem natural, né, do próprio paciente. A gente coleta o sangue lá mesmo, faz o procedimento lá mesmo e utiliza essa ferramenta também. Terapias por pressão de compressão, né, então para pacientes vasculogênicos, antigamente era muito utilizada a bota de Una, hoje a gente tem as terapias multicamadas que são mais tecnológicas e trazem mais resultados, então a gente tem, né, fora todas as coberturas, as tecnologias que a gente tem para cicatrização. Que legal. E qual a mensagem final de vocês, representando a Oxigenar, gostaria de deixar aos nossos ouvintes? Bom, Kleber, muito bacana esse momento, esse espaço que vocês estão fornecendo aqui pra gente, porque a gente sabe que 1% da população brasileira tem feridas crônicas que não cicatrizam. Se a gente pensar em Araras, por exemplo, 130 mil habitantes, a gente tem 1.300 pessoas ouvindo a gente agora que tem ferida. E tem mesmo, né? Porque a gente tem mapeado num trabalho. A gente tem mapeado isso e realmente são essas pessoas que precisam escutar. Se você conhece alguém que tem uma lesão, se você tem algum familiar que tem alguém que tem uma lesão, procure o serviço, procure a Oxigenar, procure uma equipe especializada para que a gente consiga entender o que está acontecendo, fazer uma avaliação e propor o melhor tratamento. Você não precisa viver com uma ferida para o resto da sua vida. A sua ferida tem uma história, mas ela pode ter um final feliz, ela pode ter uma história diferente ao final. É isso que a gente quer com o Oxigenar. Nosso propósito é cicatrizar vidas. Que legal. Lília, pode deixar as suas finalizações. Depois disso tudo, é só agradecer mesmo pelo espaço e dizer exatamente isso, né? Manda um beijo pra filha que tá aqui junto de nós no estúdio. A Luísa tá aqui acompanhando a gente hoje, o primeiro programa dela. Para que os pacientes, de fato, não desistam, né? Porque às vezes tem a lesão já há tanto tempo, 30 anos, 18 anos de lesão, e fala, eu já sei conviver com isso e vou viver com isso. Não precisa aceitar, né? Não precisa ser assim. Toda ferida tem que cicatrizar. Né? Então a gente vai trabalhar para isso. Muito bom. Tony, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer o espaço novamente, Kleber, e dizer que a nossa parceria está cada vez mais renovada e a gente está junto. E inclusive, se você tem KR Saúde, você pode agendar a sua avaliação e gratuita, tá? Avaliação da lesão, avaliação de feridas e avaliação da hiperbárica é gratuita. Tá bom? Então pode agendar lá com a KR ou diretamente com a gente que você pode fazer a sua avaliação e mudar a sua história. Muito bom. Quero agradecer muito a participação aqui de vocês no programa. Foi um grande prazer falar com vocês. Muito obrigado também a toda a audiência que nos acompanha todos os dias. Antes de encerrar, queria falar que dia 1º de setembro estreia o KR no Ar com o Kleber Rodrigo na TV Conecta. Então uma novidade aí, lançando hoje aí,
que a gente vai estar lá junto, lá na TV Conecta aí, vocês já estão convidados a participar com nós lá. Então, o pessoal lá. vai ver nós aí. Tá? É, isso aí. Vamos ver nós lá. Nós vamos ouvir. Então, pessoal, que Deus vocês aí.